No Brasil, um nome se destaca quando se fala em entretenimento, empreendedorismo e, acima de tudo, em uma forte conexão com o público: Silvio Santos. Mas por trás dessa figura icônica, há uma história de determinação, mistério e até algumas polêmicas. Silvio Santos começou sua trajetória como camelô nas ruas do Rio de Janeiro e se transformou em um dos maiores magnatas da comunicação no país, com uma fortuna de 1,6 bilhão de reais, sendo o terceiro bilionário mais velho do Brasil. Cenoura Abravanel, seu nome de batismo, cresceu em uma família humilde de imigrantes e construiu um império midiático que atravessa gerações. Neste vídeo, você conhecerá a história completa de um dos ícones mais carismáticos e enigmáticos do Brasil, explorando os segredos do homem por trás das câmeras. A história de Silvio Santos remonta a séculos antes de seu nascimento, começando com seu 15º avô, Dom Isaac Abravanel, que foi ministro das Finanças na monarquia portuguesa. Dom Isaac, um investidor notável, financiou a expedição de Cristóvão Colombo para as Américas. Após atuar em Portugal, ele foi convidado pelos reis católicos, Isabel e Fernando, a cuidar das finanças da Espanha. Contudo, com a chegada da Inquisição, quando os reis expulsaram os judeus, Dom Isaac, também judeu, teve que se exilar na Itália com seu povo. Décadas depois, o pai de Silvio, Alberto, conheceu e casou-se com Rebeca, mãe de Silvio. Alberto era grego e Rebeca, turca. Eles viveram por alguns anos em Atenas, onde Alberto trabalhava como jornaleiro, até decidirem se mudar para a França em busca de melhores oportunidades. Lá, Alberto vendia pistaches e amendoins em locais públicos, uma prática proibida, o que resultou em sua prisão e expulsão do país. Alberto e Rebeca embarcaram então rumo ao Rio de Janeiro. No Brasil, Alberto, que dominava vários idiomas, começou a trabalhar como intérprete e guia turístico. Após algum tempo, conseguiu economizar e abrir uma pequena loja. Foi nesse período que o casal teve o primeiro de 6 filhos, a quem chamaram de Cenoura Abravanel. Anos depois, Cenoura adotaria o nome de Silvio Santos, pelo qual o país inteiro conhece. Cenoura Abravanel, ou como todos o conhecem, Silvio Santos, nasceu em 12 de dezembro de 1930, no tradicional bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Sua família, composta por imigrantes judeus, vivia de maneira modesta, sem grandes luxos. Na infância, Silvio e seu irmão Léo costumavam entrar nos cinemas pela porta dos fundos para assistir aos filmes sem pagar. Em um desses dias, quando os irmãos já estavam prontos para ir ao cinema, a mãe de Silvio o impediu de sair devido a uma febre. Coincidentemente, foi esse gesto que salvou suas vidas, pois o cinema pegou fogo naquela noite, causando várias vítimas. Com o passar dos anos, a situação da família se complicou ainda mais, pois o pai de Silvio desenvolveu um vício em jogos de cassino, perdendo grande parte do dinheiro e colocando a família em dificuldades financeiras. Para ajudar em casa, Silvio começou a vender doces durante os intervalos escolares. As dificuldades familiares o levaram a abandonar temporariamente o curso técnico em contabilidade para trabalhar e contribuir com a renda familiar. No entanto, após 2 meses, Silvio retornou à escola e concluiu o curso. Desde jovem, Silvio já mostrava uma visão empreendedora e criativa. Aos 14 anos, buscando novas formas de ganhar dinheiro, ele observou um homem vendendo capas de plástico para títulos de eleitor no centro do Rio de Janeiro. Notando a facilidade com que o produto era vendido, viu ali uma oportunidade. Em 1946, ano em que os brasileiros voltavam a votar após 15 anos, Silvio começou a atuar como camelô, vendendo essas capas para títulos de eleitor. Ele comprava o produto em atacado e revendia por um valor que lhe dava o dobro ou até o triplo de lucro, sempre utilizando a estratégia de dizer aos clientes que aquela era a última unidade disponível. Silvio sempre demonstrou uma habilidade impressionante para vendas, especialmente graças à sua voz marcante. Passou um bom tempo vendendo capinhas para títulos de eleitor e conseguiu fazer um bom dinheiro com isso. Depois, ao observar um senhor vendendo canetas rapidamente na rua, Silvio ficou atento às técnicas que ele usava e decidiu aplicar o que aprendeu. Logo, começou a vender canetas também, atraindo o público com truques de mágica com moedas e cartas para chamar atenção, o que o ajudou a perceber seu talento para comunicação e entretenimento. Ele notou que quando entretinha as pessoas, vendia muito mais canetas. Como a venda de produtos nas ruas era proibida, Silvio precisava ser estratégico. Escolheu um horário específico, durante os 45 minutos do almoço, quando os guardas da fiscalização da prefeitura também faziam suas pausas. Seu irmão Léo ficava atento para avisar caso os guardas se aproximassem. No entanto, um dia, Léo se distraiu e não alertou a tempo. Nesse dia, Silvio foi pego pelo diretor de fiscalização, que, embora pretendesse levá-lo ao juizado de menores, acabou impressionado com a capacidade de comunicação do jovem. Ao invés disso, o diretor o encaminhou para fazer um teste em uma rádio,
E foi a partir desse momento que Cenoura Bravanel se tornou conhecido como Silvio Santos. Assim que Silvio chegou à rádio para o teste, ele se destacou entre os 300 candidatos, incluindo o humorista Chico Anísio, passando em primeiro lugar no teste de locução. Decidiu então adotar o nome artístico Silvio Santos, pois acreditava que Cenoura Bravanel era um nome muito sério e pouco comum. Escolheu o Silvio porque sua mãe já o chamava assim desde a infância e Santos porque, como ele dizia, todo santo ajuda. Esse novo nome era simples e fácil de memorizar. Após ser aprovado, começou a trabalhar como locutor de comerciais na Rádio Guanabara, no Rio de Janeiro. No entanto, o salário era baixo, e ele decidiu deixar o emprego após apenas 2 meses para voltar ao trabalho como camelô, que lhe rendia mais. Quando completou 18 anos, alistou-se no Exército, ingressando na primeira turma de paraquedistas, onde ficou por 1 ano e se destacou. Ao sair, Silvio voltou seu foco para a locução, conseguindo um emprego em uma rádio de Niterói. Naquela época, não havia ponte entre o Rio de Janeiro e Niterói, então Silvio precisava fazer a travessia de balsa todos os dias. Durante essas travessias, ele enxergou uma oportunidade. Achava a viagem de balsa entediante e teve uma grande ideia. Pediu demissão da rádio e conseguiu autorização para instalar um bar e um equipamento de som na barca. Comprou todo o equipamento necessário e montou o bar, que rapidamente fez sucesso. As pessoas adoravam a música e as bebidas durante a travessia. Além de tocar músicas, Silvio usava o som para vender seus produtos e até cartelas de bingo, criando uma experiência divertida para os passageiros. Ele também fechou uma parceria com a Cerveja Antártica, que passou a ser vendida exclusivamente em seu bar. Essa operação foi um sucesso, mas, infelizmente, a barca sofreu um acidente e ficou meses sem funcionar, deixando Silvio novamente sem trabalho. Apesar do revés com a balsa, o sucesso de Silvio nas vendas de cerveja chamou a atenção do diretor da Antártica, que o convidou para passar um tempo em São Paulo. Silvio não imaginava que essa viagem mudaria completamente o rumo de sua vida. Ao chegar em São Paulo, ele começou a trabalhar em diversos bares, onde apresentava shows e realizava sorteios em caravanas de artistas, algo que fazia grande sucesso na época. Mais tarde, Silvio conseguiu um emprego na Rádio Nacional, mas como o salário não era suficiente, ele continuou conciliando a rádio com apresentações em bares e nas caravanas da cidade. Não demorou para que Silvio se tornasse conhecido no cenário das rádios paulistas, o que chamou a atenção do famoso radialista Manuel de Nóbrega, pai do humorista Carlos Alberto de Nóbrega, criador do programa Praça é Nossa. Na época, Manuel era proprietário do Baú da Felicidade, uma empresa que enfrentava dificuldades. Ele convidou Silvio para ajudá-lo, e com algumas mudanças estratégicas, Silvio conseguiu reverter a situação da empresa. Manuel, já desinteressado em administrar o baú, propôs que Silvio comprasse sua parte, e ele aceitou, assumindo o controle da empresa. O Baú da Felicidade funcionava como um título de capitalização. Os clientes pagavam prestações ao longo do ano para receber produtos ou participar de sorteios. Embora popular, o sistema recebia críticas de algumas pessoas, que viam o modelo como uma forma de tirar dinheiro da população, uma vez que os prêmios frequentemente tinham um valor inferior ao montante pago em prestações. Porém, o baú usava o dinheiro dos clientes em investimentos que geravam rendimentos expressivos, tornando-se uma operação altamente lucrativa para Silvio. Com o sucesso do Baú da Felicidade, Silvio alugou um horário na TV Paulista e iniciou oficialmente sua carreira na televisão, dando os primeiros passos rumo ao que se tornaria um império midiático. Em 1961, Silvio Santos lançou o programa Vamos Brincar de Forca, e aproveitou sua crescente audiência para promover o Baú da Felicidade, o que impulsionou as vendas da empresa de forma impressionante. O programa se tornou um sucesso imediato e, logo depois, Silvio passou a apresentar o programa Silvio Santos aos domingos, conquistando ainda mais popularidade em todo o Brasil. Além disso, ele estreou um programa nas noites de quarta-feira na TV Tupi. Em 1966, a TV Paulista, onde Silvio trabalhava, passou a se chamar TV Globo, ou seja, ele teve, sim, uma fase na Globo. No entanto, o relacionamento com a emissora não foi sempre tranquilo. Silvio enfrentou desentendimentos com alguns diretores que tentaram alterar cláusulas contratuais, o que o deixou insatisfeito. Ele avisou que só renovaria o contrato se as condições originais fossem mantidas. Quando Roberto Marinho, dono da Globo, soube da situação, ligou para Silvio e o persuadiu a permanecer na emissora, renovando seu contrato por mais 5 anos. Durante esse período, a Globo começou a alterar a grade de programação e o horário do programa de Silvio Santos várias vezes. Além disso, tentou limitar a exibição de anúncios das empresas de Silvio dentro do programa, algo que ele sempre fez para fortalecer seus negócios. Essas mudanças e restrições incomodaram Silvio profundamente, o que resultou em reclamações recorrentes aos diretores.
Com isso, surgiram rumores de que a Globo temia que Silvio Santos se tornasse mais popular que a própria emissora. Na década de 1970, como sinal de insatisfação, Silvio adquiriu 50% das ações da TV Record, dando indícios de que buscava independência e queria abrir seu próprio caminho no mundo da televisão. E assim, quando seu contrato com a Globo finalmente terminou, ele tomou a decisão de sair da emissora, preparando-se para o maior passo de sua carreira. Em 1976, Silvio Santos adquiriu concessões regionais de TV, incluindo o Canal 4, para transmitir seus programas. Esse processo teve sua cota de polêmicas, pois a primeira-dama da época teria dado uma ajuda para que a concessão fosse repassada a Silvio. Em 1981, ele investiu cerca de 40 milhões de reais e comprou mais 4 concessões, formando o Sistema Brasileiro de Televisão, ou SBT, como conhecemos hoje. O surgimento do SBT impactou a Record, emissora em que Silvio era acionista, fazendo-a perder audiência e faturamento. Infelizmente, no ano seguinte, Silvio enfrentou uma grande perda. Sua esposa Cidinha faleceu devido a um câncer no aparelho digestivo. Eles tiveram 2 filhas, Silvia e Cíntia, mas muitos acharam estranho o anúncio da morte, já que Silvio sempre manteve sua vida pessoal em segredo. Ele raramente dava entrevistas ou falava de seu casamento com Cidinha. Anos depois, casou-se novamente, com Iris Abravanel, e juntos tiveram mais 4 filhas, Patrícia, Rebeca, Daniela e Renata. Em 1987, Silvio precisou se afastar da televisão por conta de um problema nas cordas vocais e foi tratar-se fora do Brasil. Recuperado, retornou ao país e à apresentação de seu programa. Em 1989, com um dos programas de maior audiência da TV brasileira, ele chegou a se candidatar à presidência da República. Silvio ficou em segundo lugar nas pesquisas, mas sua candidatura foi barrada por problemas no partido político. Após essa tentativa, ele nunca mais voltou a se envolver diretamente na política. Ainda assim, seu nome esteve ligado a algumas polêmicas políticas, já que o SBT sempre manteve boas relações com os governantes, e Silvio frequentemente recebia presidentes em seu programa. Essa proximidade com políticos foi utilizada a favor dos interesses de Silvio e do SBT sempre que necessário, como no caso do Banco Pan-Americano, criado por ele e sobre o qual contarei mais adiante. Alguns anos depois, o SBT enfrentava dificuldades financeiras, e Silvio Santos criou uma nova empresa, a Telecena. Esse produto rapidamente se tornou um sucesso, revitalizando os negócios do grupo Silvio Santos e colocando o SBT novamente em boas condições financeiras. Nesse período, Silvio decidiu vender sua participação na Record para o bispo Edir Macedo, em uma transação de 45 milhões de dólares, consolidando ainda mais seu status entre os homens mais ricos do Brasil. Em 2001, uma tragédia abalou a vida de Silvio quando sua filha, Patrícia Abravanel, foi sequestrada e passou 7 dias em cativeiro. Apesar do pagamento do resgate, alguns dias depois, os criminosos foram até a casa de Silvio, fazendo-o refém. Após 7 horas de negociação, o sequestrador exigiu a presença do governador do estado, Geraldo Alckmin, e então se rendeu. Anos mais tarde, Silvio enfrentou um novo problema com o Banco Pan-Americano, fundado por ele e que, na época, havia aberto capital na Bolsa de Valores de São Paulo, aumentando substancialmente sua fortuna. Contudo, o banco começou a enfrentar sérios problemas financeiros, levando a Caixa Econômica Federal a adquirir parte das ações. Posteriormente, foi descoberta uma fraude bilionária envolvendo os executivos do banco, o que resultou em uma dívida de 4 bilhões de reais. Durante a crise, Silvio negou ter conhecimento das irregularidades, afirmando que seu envolvimento no banco era limitado. Na época, ele visitou o então presidente Lula, justificando o encontro como um pedido de doação para o Teleton. No entanto, anos depois, o ex-presidente do grupo Silvio Santos afirmou que a verdadeira intenção da reunião seria buscar ajuda governamental para amenizar a situação do banco. Embora não se saiba ao certo o que aconteceu, o fato é que, em 2011, o Banco Pan-Americano foi vendido ao BTG Pactual por 450 milhões de reais, passando a ser conhecido como Banco Pan. Assim como outras grandes emissoras, o SBT tem enfrentado um declínio, impulsionado pela ascensão da internet, das redes sociais e dos serviços de streaming. A situação é agravada pela falta de programação atrativa e pelo pouco investimento em jornalismo, o que deixa a emissora atrás de concorrentes. Com a saída de Silvio Santos da apresentação de seu programa, a audiência diminuiu ainda mais, uma vez que ele sempre foi o rosto do canal. Hoje, Silvio considera a possibilidade de vender o SBT por cerca de US$ 1 bilhão. Apesar disso, o SBT ainda é a terceira maior emissora em audiência, atrás da Record e da Globo. Ao longo dos anos, Silvio lançou mais de 120 quadros e programas, como Show do Milhão, Topa ou Não Topa, Peão da Casa Própria, Casa dos Artistas e Topa Tudo por Dinheiro, onde ficou famosa a brincadeira dos aviõezinhos de dinheiro.
Claro, não podemos esquecer o icônico programa Silvio Santos, exibido aos domingos desde 1963 e hoje conduzido por sua filha, Patrícia Abravanel, desde o afastamento de Silvio em 2022. Esse programa é o segundo mais duradouro da televisão brasileira, garantindo sua entrada no Guinness Book. Silvio Santos é visto como o vendedor que soube explorar a comunicação para conectar-se com o público e vender seus produtos. Apesar de algumas falas e atitudes polêmicas, ele permanece como um dos mais queridos pelo Brasil, principalmente por sua habilidade em se comunicar de forma única com o povo, consolidando assim seu império na comunicação. Infelizmente, Silvio Santos, o comunicador mais popular do Brasil, faleceu no dia 17 de agosto de 2024, aos 93 anos. Sua trajetória, que o levou de camelô a empresário bilionário, é marcada por sua inigualável contribuição à cultura brasileira e ao entretenimento. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim. Agradecemos por terem assistido ao vídeo até aqui. Não esqueçam de deixar nos comentários qual era o seu programa favorito do SBT. Aproveitem para se inscrever no nosso canal e curtir o vídeo para apoiar nosso trabalho.